Estamos no ar com mais um Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre o tema interação medicamentosa, o uso incorreto de medicamentos. Pesquisas apontam que muitas pessoas se automedicam. Por dia, 6 pessoas se intoxicam no Brasil. Para debater sobre este assunto, eu recebo 2 convidados. Bom, eu recebo o doutor Camilo Carvalho, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui participando, esclarecendo a população sobre o uso correto de medicamentos e é muito bom estar contribuindo aqui com a sociedade. Eu recebo também a doutora Zelina Maria da Rocha Caldeira, que é vice-presidente da SOMERGE, Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Como disse o nosso colega, é sempre bom poder colaborar e poder participar da educação das pessoas, informar o público. Nós preparamos uma reportagem para esclarecer melhor este tema. Vamos acompanhar. Quem nunca tomou remédio por conta própria para aliviar um mal-estar? Sempre tomo. Sempre toma? Sempre tomo erradamente, eu sei que é, mas sempre tomo. Tomo pra gripe, né? Dor de cabeça. Pra dormir, pra dor de cabeça. Diariamente, 6 pessoas se intoxicam no Brasil ao usar remédios de maneira incorreta. O número de intoxicações é maior, até mesmo que os acidentes com animais peçonhentos. Tomar remédios sem orientação adequada também custa caro aos cofres públicos, 62 milhões de reais por ano. Para evitar esse contratempo, a dica é muito antiga. Procure um médico ou farmacêutico e leia a bula. Uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 90% dos brasileiros usam ou tem alguém na família que faz uso regular de remédios que não precisam de prescrição médica. Apesar disso, não é só remédio com remédio que pode dar algum problema. A depender do seu caso, é preciso ter atenção com comidas e evitar alguns tipos de bebidas, principalmente as que contêm álcool. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês em relação a este dado que foi divulgado na reportagem. Como vocês podem observar, a automedicação ela atinge 90% da população. Isso é muito assustador, né, doutor Camilo? A gente tem um hábito, é quase que cultural. Exatamente. Já é uma cultura da nossa população. A gente, à frente do Conselho Regional de Farmácia, a gente vem fazendo vários trabalhos educativos, orientativos, através da nossa mídia social, ações sociais. A gente roda o estado todo também fazendo ações sociais para informar a população sobre a importância do uso correto de medicamentos. Nós somos totalmente contrários à automedicação. Bom, doutora Zelina, a gente queria entender a que a senhora atribui esse número que a gente divulgou agora. Bom, a princípio, na realidade, vários fatores podem contribuir para isso. As pessoas, muitas vezes, não levam tanto em consideração os seus sintomas. Muitas vezes, são coisas insidiosas, patologias que parecem com pouca sintomatologia e eles têm a facilidade de adquirir um medicamento. Muitas vezes têm dificuldades do acesso, como eu falei, são vários fatores. O fator cultural, esse também é muito importante. A pessoa vai lá, compra um medicamento, acha que resolveu o seu problema e com isso a gente vê estatísticas dessa monta. E, por outro lado, a grande questão é que a pessoa muitas vezes não está resolvendo o seu problema. Ele está tomando medicação, às vezes a medicação errada, porque ela atribui que é correto, mas um sintoma, ele é de cada um, é subjetivo. Um sinal, isso já vai caracterizar uma doença. A gente sabe que vários sinais clínicos são comuns em relação a várias doenças, né? Qual que é o risco da gente estar tomando uma medicação que não vai realmente resolver aquele problema, como a senhora disse? Não vai resolver e ainda mais grave, muitas vezes vai postergar um diagnóstico e a pessoa perde tempo. Né? Perde tempo na sua cura, na sua melhora. É claro que na vida nem tudo tem cura. Mas você pode ter uma melhora, você pode ter um conforto, você pode ter uma melhor qualidade de vida.
né? Então, tudo isso interfere, tudo isso é necessário que as pessoas tenham essa consciência. E muitas vezes se baseiam em leituras não profundas, naturalmente, se baseiam em informações de conhecidos, de amigos, ou então até mesmo de falácias. E vão ali e adquirem aquele medicamento achando que está correto, né? A doutora Zelina falou justamente dessas informações de falácias. A gente tem que tocar no assunto do Dr. Google, né? Ou seja, muita gente recorre à internet achando que ali já tem uma receita pronta, né? E há uma facilidade para comprar esse medicamento. Isso é uma preocupação do seu setor? Sim, sempre essa é a nossa maior preocupação. Como a doutora Zelina falou, muitas vezes você tomando um medicamento, você está mascarando alguma coisa mais grave. Que aí você se sente bem, mas lá na frente você vai estar descobrindo alguma coisa que já está mais avançada. Então, desde 2014, que a farmácia virou um estabelecimento de saúde pela Lei 13.021, o que a gente busca? Orientação farmacêutica. A gente costuma dizer que o farmacêutico é um profissional de saúde altamente capacitado e que é mais acessível à população. Aonde tem uma farmácia, tem que ter um profissional farmacêutico. Se a farmácia estiver ali 24 horas, tem que ter um profissional farmacêutico 24 horas. Então, a gente orienta muito a população a procurar esse profissional, totalmente gratuito, que tem capacidade de orientar ali da melhor forma. Lembrando que o farmacêutico não fecha nenhum tipo de diagnóstico, ele está ali para orientar a população e, quando necessário, encaminhar um profissional médico, um profissional dentista, a outro profissional que contribui com a saúde pública. Agora, doutor Camilo, a gente pensa justamente, não é preciso nem lembrar dos conceitos de farmacodinâmica, farmacocinética, mas a gente sabe que alguns medicamentos eles agem de uma forma, né? E às vezes em associação com outra droga, com outro medicamento, outro fármaco, pode causar prejuízo grave, né? Ou seja, às vezes a população ela toma esse remédio achando que vai ter um alívio imediato, mas ela está provocando uma consequência mais preocupante, né? Sem dúvida. Isso acontece muito. A gente vê muito isso com pessoas que são diabéticas e muitas vezes vão tomar um xarope para tosse à base de açúcar. Então, você pode ver que isso pode aumentar a sua glicemia e ela não vai estar sabendo por que está ocorrendo. Acontece muito também em período aí de festas, carnavais, pessoas que ingerem muita bebida alcoólica e aí vai sentir um pouco de dor de cabeça, às vezes está acima do peso, tem ali um diagnóstico de esteatose hepática, ao qual ela ainda não sabe, e vai se medicar tomando paracetamol, que é muito hepatotóxico e pode agravar muito os seus sintomas mais na frente. Por isso a importância de estar sempre procurando um profissional de saúde. Doutora Zelina, quais são os campeões nessa lista aí de remédios que não precisam de receita, que as pessoas acabam tomando? Analgésico, né? Acho que os analgésicos lideram, né? Anti-inflamatórios. Eu acho que esses dois lideram. Felizmente, antibiótico não se compra mais sem receita, porque a resistência estava aumentando cada vez mais, né? E, então, antibiótico você não utiliza e e outros medicamentos, como ansiolíticos, isso também não se faz mais sem receita médica. Mas a gente sabe, e aí eu vou para o Camilo, a gente sabe que em muitos locais a venda, embora seja proibida, ainda é feita, né? É aquele cliente que é assíduo na farmácia, que muitas vezes não renova essa receita e deveria, né, para ser realmente renovar essa consulta, e ele acaba conseguindo comprar. A gente falou da questão dos antibióticos, da dependência, né, da resistência que pode acontecer. Na questão dos ansiolíticos, né, a gente vive um momento de preocupação com saúde mental, pessoas com sono muito irregular, né? Qual que é o cenário que a gente tem e que a gente deve evitar? Então, nossa orientação à frente do conselho é que a gente não venda de forma nenhuma. E em caso que seja algum paciente que você já conheça, já tem um histórico familiar, entre em contato com um prescritor. Às vezes pode não ser o médico, pode ser um dentista, às vezes um outro profissional, um nutricionista, mas o que a gente orienta é, entre em contato, farmacêutico faz esse contato com o prescritor, conversa com o prescritor, se o prescritor avaliar essa necessidade
necessidade, a gente libera com a autorização dele para posteriormente pegar a receita. Mas a gente não aconselha nenhuma venda, a gente é totalmente contrário, sem a receita médica, quando se tem necessária essa receita. Como a doutora falou, a questão do antibiótico realmente passou a ser controlado por causa desse uso indiscriminado que a gente tem. Hoje a gente vê, é muito mais fácil tratar qualquer infecção com antibiótico, porque, falando a linguagem do povo, tu dá um tiro de canhão numa coisa que é muito mais fácil, que você vai ter resultado, mas não é o correto, que você acaba criando uma resistência para essa pessoa. Então a gente aconselha sempre procurar o profissional médico, farmacêutico ou outro prescritor. Ainda com relação a essa classe de medicamentos, isso é muito preocupante. A senhora pode trazer as consequências médicas em relação a esse uso indiscriminado. Então, em relação ao antibiótico, né, foi o que a gente falou, é a resistência microbiana. Então, um tipo de antibiótico que conseguiria controlar uma infecção por um determinado patógeno, e havendo essa resistência, ele não vai responder mais. E aí a gente tem infecções graves, às vezes fatais, né? Ou mesmo a utilização de cada vez mais antibióticos de maior espectro para poder controlar as infecções. Porque eles já terminaram com as possibilidades do uso mais corriqueiro, seria isso, Perfeito. né? Para que as pessoas possam entender. Isso. Perfeito, então. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, mais respostas para as suas dúvidas. Até já. Estamos de volta com Câmara Rio Debate. Hoje estamos debatendo sobre a interação medicamentosa. Eu estou com o Dr. Camilo Carvalho, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Aqui também a doutora Zelina Maria da Rocha Caldeira, vice-presidente da SOMERJ, Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro. Bom, no bloco anterior a gente falou sobre vários aspectos com relação à resistência, mas a gente tem uma preocupação a mais com a liberação da venda de medicamentos em redes, por exemplo, de supermercados, como acontece em outros países. Nos Estados Unidos, a gente entra numa farmácia e consegue comprar alguns medicamentos sem a receita. Existe essa discussão em relação a esse tema em outras esferas do Legislativo. Eu queria entender com vocês quais são as vantagens, o que preocupa, o que a gente deveria ter de mudança de comportamento desse público. Então, falando pelo Conselho Regional de Farmácia, a gente é totalmente contrário a essa pauta. Por quê? Porque o Brasil já é um país que a automedicação já é acima de 90%. E a gente entende que com essa liberação ainda vai ficar mais fácil ainda. A gente não é contrário que se venda medicamento em supermercado, desde que lá tenha uma farmácia e o profissional farmacêutico que é o responsável do medicamento. Igual a gente já vê em alguns supermercados. Então nós levamos isso para a audiência pública em Brasília. Nós tivemos lá 12 deputados federais do Rio, onde nós dialogamos com ele, mostramos a importância do profissional farmacêutico na saúde pública, na população, e graças a Deus nós conseguimos retirar de pauta, vem voltando agora novamente forte, porque é um lobby muito forte da indústria também, a gente não pode deixar de falar isso, mas a gente, como profissional de saúde, a gente é totalmente contrário por incentivar ainda mais a automedicação, e não é porque é isento de prescrição que é isento de efeito adverso. Doutora Zelina, a senhora também tem essa preocupação, ou seja, ou ver com outros olhos a questão da facilidade da compra desses medicamentos? Graças a Deus nós temos aqui no Brasil o SUS, né? Outros países não têm acesso a uma saúde básica, né? Que proporciona o acesso a uma receita com um pouco mais de facilidade. A gente sabe que a saúde em outros países é muito mais cara, né? Depende ainda do poder aquisitivo dos pacientes. Nós, com essa realidade, a gente teria um aumento significativo em relação a essa porcentagem ou seria algo que não iria fazer tanta diferença? Bom, na realidade, a gente, como você citou, a gente tem um SUS aqui, mas realmente, muitas vezes, mesmo com o SUS, existe ainda uma dificuldade de acesso, o que não justifica liberar a medicação de qualquer forma. Nas próprias farmácias, hoje em dia, você tem parte de medicação que só se compra no balcão. Algumas precisam de receita,
outras não. E parte de medicação também fica nas estantes que as pessoas podem adquirir, pegar e ir ao caixa sem nenhum problema. Na realidade, o que é mais importante é, toda vez que você aumenta uma oferta, você aumenta a demanda, você aumenta a utilização. Essa é a realidade, né? E o que tem que ser sempre levado em consideração, e a legislação tem que estar sempre em cima, é o que aquilo vai acarretar para a população. Então, nós temos dois aspectos. Nós temos o aspecto econômico-financeiro, que naturalmente as indústrias têm o seu interesse, e também a gente tem aquela questão de preservar a saúde do cidadão. E eu vejo, nós como os profissionais de saúde, eu acho que esse tem que ser o nosso maior interesse. Bom, doutor Camilo, a gente sabe que a medicação, né, é a principal causa de intoxicação no país, né, superando aí animais peçonhentos e também agrotóxicos. Eu queria que isso desse essa dimensão para a gente do risco de quem está fazendo automedicação desconhecer, por exemplo, princípios básicos da dosagem, né, que são muito importantes. Então, a gente já fez algumas campanhas educativas dentro do Conselho. Uma delas que impacta muito é o que a gente diz. Qual é a diferença do veneno para o medicamento? É a dose. Então, assim, tenha um farmacêutico para chamar de seu, também foi uma campanha educativa que nós fizemos no Conselho, porque é o profissional mais acessível da saúde, está ali completamente gratuito para orientar a população. A gente está ali para cuidar da saúde pública, junto com a equipe multidisciplinar, médico, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, para quem possa ganhar isso no final é a população, é a saúde pública. Então, a gente está aqui para orientar, para usar. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Nós fazemos essas campanhas, parcerias com universidade, com farmácias, com prefeituras, para orientar da melhor forma o uso correto da medicação, porque a gente entende que cada pessoa, a gente tem que ser individualizada, porque uma pessoa pode ser hipertensa, outra não, outra pode ser diabética, outra não. Então, não é um medicamento que faz certo para você, vai dar certo para mim. Qual seria o seu conselho para aquela pessoa que é bem comum na farmácia, né? Que chega lá e faz uma compra generalizada? Ou seja, ele precisa identificar que existe o profissional farmacêutico. Exatamente. Que estudou para saber aquilo. Então, qualquer dúvida ele pode tirar com o balconista. A gente queria entender porque muitas vezes esse pedido acontece às vezes até pelo telefone, né? Positivo. Num disque entrega. E ele acredita que até mesmo a substituição desse remédio não vai causar nenhum dano e muitas vezes vai causar, porque existe a matéria-prima específica de um fármaco, não é isso? É isso. Hoje nós temos medicamentos que vamos chamar de referência, que é o principal medicamento, e nós temos o genérico, que foi implantado no Brasil, que trouxe muita acessibilidade para a população. E o que é o genérico? O genérico é a cópia fiel do medicamento referência. O medicamento referência tem aquele tempo de patente dele, onde ele se gasta muito para descobrir uma molécula, estudo, propaganda, por isso que ele é um medicamento mais caro. E depois que quebra essa patente, fica mais acessível para toda a população. Então, um medicamento genérico você pode comprar com toda a propriedade. Só que sempre lembrando, o balconista está sempre à frente ali, é um profissional importante, a gente tem esse conhecimento, mas o profissional que tem o conhecimento sobre o medicamento é o farmacêutico, por isso tem um farmacêutico ali para chamar de seu e procure o farmacêutico. Doutora Zelina, cada organismo é um organismo, cada indivíduo reage de um jeito. Não dá para ficar acreditando no vizinho, num amigo que tomou aquele remédio por uma situação específica, né? Não dá para a gente confundir essas possibilidades, né? Com certeza. Como você falou, cada pessoa é única. Cada indivíduo, ele é único, né? E tem, por exemplo, nós estamos falando em automedicação, em efeitos colaterais. Muitas vezes, a pessoa tem uma maior sensibilidade. Uma dose correta em uma pessoa pode atuar de um jeito e em outra de outra forma. E em outra pode levar a um efeito colateral diferente do que aconteceu com outra pessoa. Então, né, cada um reage de alguma forma diferente.
Agora, uma pergunta, até finalizando o nosso programa, para que a gente possa passar essa tranquilidade para pessoas que vão falar assim, nossa, mas então eu não posso ter nenhum remédio mais em casa, né? Existem remédios que são permitidos, é isso, que poderiam estar com maior facilidade. É o bom senso que precisa mudar nessa hora? Ou seja, qual a classe de remédios vocês indicariam para que estivesse em casa em uma situação de emergência, onde essa automedicação não fosse um risco para quem vai tomar? Existe essa possibilidade ou não? Então, é comum a gente ter uma caixinha de remédio em Justamente. casa. Todo brasileiro tem isso, Justamente. não tem como fugir. O que a gente tem que verificar não é comum a gente sentir dor de cabeça todo dia, toda semana. Então, E nem aí abusar. Exatamente, aí você já tem que começar a averiguar o porquê dessa dor de cabeça. Da mesma forma, se você não é hipertenso, por que você está tendo picos de pressão? Então, é isso que tem que ser avaliado. Claro que um medicamento vai te aliviar numa dor, num episódio ali que você venha se sentindo mal, o que não é correto é você usar esse medicamento continuamente, sempre de forma crônica. Exatamente, para a mesma patologia. O seu alerta é justamente nesse caminho? Sim, com certeza. E o bom senso, como você falou. O bom senso tem que estar presente sempre. E também, né, eu acho que já comentei, a questão de você usar continuamente um medicamento. Você apresenta aquele sintoma, usa aquele e posterga um diagnóstico. Então, é claro que você tem em casa um analgésico, um antitérmico, isso aí é natural que se tenha. Agora, um antihipertensivo é só para o hipertenso. Exatamente. E eu chamo muito atenção para aqueles pacientes que usam vários medicamentos, que são aqueles pacientes com doenças crônicas, né, não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e obesidade. Então, já usa uma quantidade de medicamentos. Eles têm os medicamentos em casa, mas eles também devem seguir um tratamento. Eles têm que seguir um aconselhamento, um acompanhamento para ver até quando ele usar, a quantidade, a posologia, o que usar. A validade. A validade, com certeza. Bom, a gente agradece bastante todas essas informações. Eu espero que vocês tenham se sentido confortáveis em relação a esses conceitos, porque falta informação em relação à medicação, né? As pessoas muitas vezes abusam do uso, né, de forma até crônica. Chegamos ao fim do Câmara Rio Debate. Eu espero que a conversa tenha sido útil para você. Não esqueça que você pode assistir a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente nas redes sociais e encontre todas as informações. Até o próximo programa. Tchau.